Olá, meu nome é Larissa, eu sou monitora da disciplina de Histologia Veterinária e o tema de hoje é o tecido epitelial glandular. Nessa primeira lâmina, a gente consegue ver aqui alguns agrupamentos de células que têm umas características específicas que vão ajudar a gente a decidir se esse conjunto de células, no caso uma glândula exócrina, é do tipo de secreção mucosa ou serosa. A gente consegue ver que os núcleos dessas células estão achatados e posicionados na periferia e o citoplasma dessas células tem um aspecto espumoso com uma secreção viscosa glicoproteica que é o muco. E esse muco, uma vez formado, ele é lançado na luz dessa glândula exócrina, no caso aqui, vai em direção aos ductos, da onde então esse produto de secreção vai atingir o meio externo. Essas células aqui então são células cujo tipo de secreção é mucoso. E aqui a gente tem a coloração em HE que vai dar esse aspecto espumoso ao citoplasma e um pouco mais tendencioso à basofilia. Já nesse outro exemplo, também em HE, a gente primeiramente tem aqui o epitélio respiratório, que é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, e também aqui associado um tecido conjuntivo, e nesse tecido conjuntivo tem entremeado aqui um tecido epitelial glandular, que tem um aspecto diferente do que a gente viu anteriormente. Então, nesse caso aqui, as células têm núcleos esféricos e não achatados, como anteriormente, e o citoplasma dessas células tem uma coloração mais pigmentada, no caso aqui o eosinofílico, e a luz, no caso aqui desses ácinos, que são esses conjuntos de células com essa morfologia, e produzem, portanto, devido a essas características, uma secreção serosa que é mais líquida. Então, nesse caso aqui, nós temos os ácinos serosos, e da mesma forma que dos mucosos, a secreção, uma vez produzida, ela é lançada na luz, que no caso dos ácinos é bastante estreita, e essa luz, então, dá encaminhamento aos ductos, por onde essa secreção chega ao meio externo. Aqui ainda tratando de ácidos serosos, isso porque a gente tem células com núcleo esférico e o citoplasma mais pigmentado do que em relação aos mucosos, e nesse caso aqui a gente tem uma coloração diferente que é o tricromo de Gomori. Então, mesmo com essa coloração diferente do HE, a gente consegue ver por alguns aspectos que se tratam dos ácidos serosos, mesmo com algumas particularidades. Então, aqui a gente tem ainda a pigmentação do citoplasma, tem os núcleos esféricos, e aqui a gente consegue ver também alguns dos ductos por onde essa secreção passa até que atinja os meios externos. Aqui a gente tem um tricromo de Masson, também para poder fazer uma visualização diferente do HE quanto à apresentação dessas estruturas. Então aqui dá para ver que a gente tem um aspecto espumoso de algumas células, com um núcleo achatado periférico, e também algumas porções mais pigmentadas, mais puxadas por vermelho, que seriam células de secreção serosa. Isso porque o núcleo ele é esférico central, então formando essa meia-lua no entorno das células de secreção mucosa. Então, nesse caso, a gente tem tanto produção de muco quanto produção da secreção serosa. Então, nesse caso, a glândula exócrina, ela é do tipo seromucosa. E aqui, como exemplo de glândula endócrina, lembrando que a glândula endócrina, diferente da exócrina, ela não mantém a sua conexão com o epitélio da qual ela se originou, ou seja, a partir dos ductos, e por isso ela precisa de uma rede de capilares no seu entorno, para que essa secreção seja lançada no sangue e atinja, seus receptores em todas as partes do organismo através, então, da corrente sanguínea. Nesse caso aqui, a gente tem uma lâmina de tireoide, que é uma glândula endócrina cujo padrão é vesicular ou folicular. Então, a gente tem a apresentação aqui dessas estruturas em folículos, que englobam, então, uma substância no seu interior, que é o coloide, e nesse coloide a gente vai ter, então, os hormônios, no caso aqui T3 e T4, associados a esse coloide. E aqui no exterior tem as células epiteliais glandulares que vão produzir esses hormônios e vão colocar eles aqui para dentro, armazenados nesse coloide. E aí, quando necessário, essas células pegam essa substância do coloide e jogam na corrente sanguínea. Então, aqui a gente tem também um tecido epitelial glandular, só que nesse caso endócrino, diferente dos demais que a gente viu, de produção mucosa, serosa ou seromucosa, que eram de glândulas exócrinas, que mantêm a sua conexão com o epitélio, da qual originaram através dos ductos, e a endócrina, como é esse caso daqui, não mantém essa conexão.